Revista Novo Tempo está no ar. O chamado de Deus é claro: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E há famílias que levam esse chamado muito a sério. No episódio de hoje, você vai conhecer mais uma história inspiradora de uma família que disse sim à missão. Juntos, eles atravessaram fronteiras, deixaram o conforto de casa e escolheram viver o Evangelho de forma prática, amando, servindo e fazendo diferença na vida de quem está longe. Na Maranata, a missão vira um estilo de vida e o mundo um campo de amor. Vem ver mais essa história de missão agora. O projeto de família acolhe pessoas de várias idades. E nesse projeto, a faixa etária das pessoas era de 8 a 90 anos. É essa diversidade que torna o projeto de família tão especial. Ela proporciona muita energia e uma conexão entre as gerações. Nesses projetos, é muito comum encontrar várias gerações de uma mesma família. Essa é Chris Guerin Adap. A gente começou a pensar em fazer parte da Maranata uns anos atrás, antes da nossa filha fazer 12 anos. Nós queríamos que os nossos filhos fizessem uma viagem missionária antes de completarem 13 anos. E a gente viu que para as crianças com menos de 13 anos, a Maranata oferece o Day Camp, além de oportunidade de vivenciar um ambiente de trabalho. E a gente não queria assustar as crianças, botando elas direto no trabalho. Então eu acho que por volta de 2015, a gente estava procurando uma oportunidade. E no primeiro projeto em que a nossa família foi, meu marido e a minha filha mais velha foram no projeto de família de verão no Quênia, em 2017. E depois da filha mais velha e do marido de Chris elogiarem o trabalho, toda a família decidiu ir junto para o projeto de família da República Dominicana em 2023. Chris, seu marido Edsel e suas 3 filhas, Caitlin, Catherine e ela, além dos pais da Chris. Nossa, foi muito incrível. E tinha umas 2 ou 3 famílias, incluindo a gente, com 3 gerações lá. A gente vivenciou... eu vivenciei uma viagem inesquecível com os meus pais e também com as minhas filhas. E as oportunidades de serviço e os cultos que o Steve fez marcaram muito a gente. E nós queríamos fazer outra viagem, então agora a gente tá aqui, no Peru. Dessa vez, a família da Chris aumentou e incluiu 8 pessoas, entre elas Benny, o primo do Edsel, sua esposa Amy e os pais da Amy. Juntos, eles são uma das maiores unidades familiares no projeto desse ano. Mas eles já aprenderam que uma família não se trata só do vínculo de sangue. Em um projeto da Maranata, todos se tornam parte da família. Eu diria que esse grupo da Maranata, essas pessoas são a nossa família, estão aqui para ajudar. Todos os voluntários, é incrível. Eu me sinto à vontade para chegar neles e perguntar: e aí, como foi o trabalho? O que você fez? Qual a história mais louca que você tem para contar? Mesmo sem saber o nome deles. E com as pessoas que eu já conheço, com os amigos que eu fiz aqui, é tão divertido. Eu não sou uma pessoa muito sociável, muito menos com grandes grupos de pessoas novas. Mas isso abriu a minha mente, isso me ajudou a fazer amigos. Eu fiz amigos do outro lado do mundo e da América do Norte e a gente se sente muito mais perto de Deus do que no começo da viagem. Acho que é importante, porque como adventistas, nós somos chamados a levar o Evangelho ao mundo e a amar a todos, né? Então, a Maranata ajuda nisso. Além de ensinar a gente a amar as pessoas dos outros países, ela dá pra gente a oportunidade de fazer isso. E também ensina coisas que a gente só aprende viajando, tipo como ser confiante e como viajar e falar com pessoas que a gente não conhece, pra depois voltar pra casa, na zona de conforto, e se sentir desconfortável. Ela ajuda a gente a alcançar mais e sair da zona de conforto com essas viagens. Amy Vintacou Regoso entrou para a família Adap pelo casamento. Ela é casada com Benny, primo de Edsel. Ela e seus pais já tinham participado de um projeto da Maranata, mas foi o primeiro do marido dela.
Olha, tá sendo muito bom. Eu sempre costumo ficar mais no segundo plano, tanto no meu trabalho quanto no ministério da igreja. Eu toco piano. E eu ajudo no sistema de som, então... Meu marido trouxe o violão de viagem e ele adora música. E a gente acabou sendo líder musical em várias partes do culto e também da igreja. E tá sendo incrível, a gente tem chance de ministrar junto e de um jeito diferente do que a gente tá acostumado onde a gente mora. Mas a gente também ajudou a pintar na construção e também no ministério infantil. Então, vivenciar cada elemento diferente que a gente pode participar num projeto da Maranata tá sendo uma bênção. Eu sinto que é uma experiência única por causa da variedade de idades, sabe? Na idade dela, eu acho que ela tem 11 anos e meus pais quase com 80. E tá sendo muito incrível como a gente pode se conectar e... como a nossa família é grande, é mais fácil se conectar com outras famílias. E eu acho que teria sido completamente diferente se tivesse vindo só com o Benny. Mas não foram só os voluntários que entraram para a família Regoso. Amy começou a ver como Deus estava lhe mostrando uma perspectiva maior da família e de seu amor por ela. Você perguntou se teve alguma coisa comovente. A coisa mais comovente pra mim... bem... Eu e o Benny não podemos ter filhos. A gente queria ter filhos. E com as nossas experiências de vida, a gente viu que Deus tem outras coisas reservadas pra gente. E isso traz paz. E eu acho que poder vir e participar ontem mesmo do Ministério Infantil e ter a oportunidade de estar com as crianças, sentir o amor delas e também dar o nosso amor. Pra mim foi uma das partes mais tocantes poder fazer isso juntos. Então, foi muito difícil quando a gente estava tentando ter filhos. E sempre que as pessoas faziam a pergunta, parecia que... eu sempre acabava com os olhos marejados. Mas eu conheci com o tempo uma paz que só Deus pode trazer. E sempre que a gente tem a oportunidade de ministrar dessa forma, eu acho que isso reassegura pra gente que Deus tem um plano. Eu acho que tem sido parte da jornada toda essa vivência, mas, enfim, sabe? Deus une as famílias e unidades familiares de formas diferentes. E elas podem ser compostas de um só indivíduo e de casais sem filhos, mas é claro que também de pais e de crianças pequenas. E eu acho que poder participar de um projeto de família mostra pra gente o quanto todo mundo tem um valor pra agregar a essa experiência. Não importa a sua idade. Não importa o seu idioma, sua cultura ou o seu passado. A família de Deus tem um propósito comum. As viagens missionárias são tão importantes pra gente, porque eu e o meu marido queremos criar as nossas filhas para terem um coração de Cristo e também para terem o caráter de Cristo. Nós acreditamos plenamente que uma vida de serviço altruísta e de missão dá uma noção melhor de como Cristo é, porque Ele próprio viveu uma vida de serviço altruísta. A família de Deus é chamada para servir. O verdadeiro significado da vida é poder oferecer aos outros, deixar uma marca e mostrar a eles o amor de Deus, que vai preencher todos os vazios da vida e tornar a vida completa. O serviço é a missão. Eu sinto que isso abre as portas, abre os nossos olhos para necessidades e também para os dons que Deus deu pra gente. E Ele quer que a gente compartilhe e que a gente desenvolva esses dons. E a missão é o que conecta você ao mundo, à fé, a Deus. Não importa para qual país a gente vá. Nós encontramos adventistas e nos sentimos em casa. Viver a missão é mais do que uma viagem, né? É uma entrega.
Uma decisão de amar como Cristo amou, de servir sem esperar nada em troca, de sair da zona de conforto para alcançar quem nunca ouviu falar de Jesus. Quando uma família se une nessa causa, Deus faz milagres, como você viu aí. E a Maranata nos mostra isso, que a missão tem rosto, tem história, tem coração, que cada ato de amor é uma semente plantada no solo da eternidade. Que essa história te inspire a dizer também: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Bom, e o Revista está só começando, viu, gente? Hoje você confere aqui boas notícias e belas histórias que falam do amor ao próximo e da pregação do Evangelho. Veja os destaques da edição de hoje. Literatura mais que especial. História de ex-aluno com síndrome de Down emociona e inspira a professora no oeste do Paraná. Fé em comunidade. Pequenos grupos conectam culturas e realidades diferentes por meio da fé e da missão. Ministério Carcerário Adventista em pauta. Projeto leva a mensagem do perdão de Cristo às pessoas privadas de liberdade. Encontro de veículos antigos. Mais de 200 carros clássicos se reuniram em um evento que arrecadou alimentos para a ADRA em Rondônia. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver! Amor e inclusão definem o livro Um Novo Amigo na Escola. Essa obra infantil foi escrita por uma professora e inspirada em um ex-aluno dela que foi diagnosticado com síndrome de Down. A convivência com o jovem fez com que a professora percebesse ali a necessidade de que outras pessoas saibam lidar com pessoas com síndrome de Down. Um ponto de partida com resultados transformadores. A Escola Adventista de Guaíra nos proporcionou uma linda história de amor e determinação. A síndrome de Down é uma barreira de constante igualdade e luta por empatia. Diante dessa circunstância, surgem pessoas iluminadas, como no caso da professora Ana Paula, que se inspirou no ex-aluno Gustavo para escrever um livro. Professora do Gustavo no infantil 3 anos, e desde um primeiro momento ali, quando ele chegou na sala, nós já percebemos que era uma criança muito especial, muito cativante, sorridente, amorosa. E esse livro eu tive a ideia para escrever ele como uma maneira de homenagear esses dias que foram tão especiais em sala de aula. Um dos objetivos com o livro era homenagear Gustavo, mostrando que ele não estava sozinho. O tema central do livro é empatia, acolhimento, inclusão e síndrome de Down. E quando eu comecei a ter as vivências com o Gustavo, eu senti falta de ter um material que tivesse uma linguagem de fácil compreensão para as crianças sobre o tema e que tratasse de uma maneira leve, como deveria ser, né? Histórias como a da professora Ana Paula servirão de exemplo e inspiração para outros profissionais a estarem abordando esse assunto que em nossos dias tem sido bem desafiadores. Eu fiquei muito feliz e emocionada também quando eu recebi o livro da professora, porque ele mostra todo o carinho e acolhimento que ele teve, né, em sala de aula. Além de Gustavo, a escola conta com outro aluno com habilidades especiais, que é o caso do Benício. O livro foi um presente, né, para a nossa família, para a família da Viviane. Eu vejo que a escola adventista vê eles antes da síndrome de Down, vê as qualidades deles, né, vê eles como um todo. O fato dela ter escrito um material fez com que os alunos eles entrassem de verdade dentro do assunto. E nas nossas redes sociais nós também observamos assim uma movimentação não somente da cidade, mas de pessoas de fora, parabenizando a professora pela iniciativa. Diante desse cenário, Ana Paula quer continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, fazendo com que o seu livro chegue ao máximo de pessoas possíveis, trazendo uma maior inclusão e diversidade sobre o tema. Esse é um tema que ele precisa ser abordado em sala de aula e precisa ser feito de uma maneira que seja leve também. Então, que os professores eles tenham isso também na rotina deles, de abordarem esse tema de inclusão, empatia, acolhimento, amor ao próximo. Os desafios são constantes e não acabam por aqui. Relatos no qual presenciamos na Educação Adventista de Guaíra irão se expandir.
para que mais pessoas possam se atentar neste tema que é tão importante para a nossa sociedade. Linda iniciativa, emocionante. Gente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que não há saúde sem saúde mental. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Asa Sul, em Brasília, tomou a iniciativa de promover uma feira de saúde mental. A ação ofereceu à comunidade diversos serviços de forma gratuita e mostrou que fé, ciência e solidariedade podem caminhar juntas na promoção da saúde integral. Neste domingo, o Parque da Cidade foi palco de um evento especial, Estação das Emoções, uma feira de saúde mental montada em um espaço ao ar livre para acolher quem busca cuidar da mente, do corpo e das emoções. Desde a pandemia, a saúde mental se tornou prioridade no mundo. Então, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a gente faça psicoeducação, que a gente trabalhe com educação emocional para a gente prevenir. Com o apoio de mais de 40 profissionais de saúde, o evento trouxe orientações especializadas sobre temas que estão relacionados ao bem-estar profissional. Para elas entenderem realmente, elas estão tendo só uma tristeza, uma depressão, elas são muito atarefadas em casa, elas estão sabendo administrar a vida delas ou não? Será que elas estão conseguindo dormir bem, comer saudável, fazer um exercício físico, ou elas estão comprometendo a saúde delas? Eu e minha família, a gente gosta muito de participar de atividade física. Então, meu esposo corre, eu corro. Minha filha faz jiu-jitsu, a pequenininha já faz. Então, a gente soube do evento e aí juntou o útil com o agradável, né? Então, a gente veio percorreu algumas estações. E, assim, uma estação que me marcou muito foi a estação da ansiedade. Então, eu sou claustrofóbica, tenho fobia de lugar fechado. Então, ali eu pude receber uma orientação de como procurar um psicólogo, uma ajuda. Então, isso me ajudou bastante. Aqui no Estação das Emoções, o cuidado não foi apenas para a mente. Massagens relaxantes, aferição de pressão e até momentos de reflexão no chamado Lugar de Paz foram oferecidos aos participantes. Não tem maneira de separar o espiritual das emoções. O ser humano é um ser holístico, físico, mental e espiritual. E quando você tem harmonia em todas as partes, as emoções são boas. Então, o cuidado espiritual é uma parte fundamental do cuidado das emoções. Estação das Emoções ofereceu aos visitantes orientações eficazes de prevenção e tratamento na área de saúde emocional, mas também plantou sementes de cuidado e esperança em cada participante. Começar o dia com momentos de devoção na presença de Deus é uma rotina nos escritórios administrativos da Igreja Adventista. A prática, realizada antes do início do expediente, tem o propósito de tornar o dia mais leve e espiritualmente fortalecido. No norte do Paraná, servidores da igreja organizaram uma programação especial com reflexões voltadas à Semana Santa. Amigos da igreja, familiares e prestadores de serviço também estiveram presentes nessa ação especial. Veja como foi. Aqui na sede administrativa da Igreja Adventista para o norte do Paraná, a Semana Santa aconteceu de forma diferente. Os amigos dos colaboradores foram convidados a estarem presentes. A proposta foi levar a mensagem de reflexão da Semana Santa para além das igrejas, alcançando vizinhos e parceiros do dia a dia no escritório. Quando surgiu a ideia de convidar os nossos vizinhos aqui do escritório da Associação Norte Paranaense, os nossos fornecedores, as pessoas que a gente entra em contato quase todos os dias, todas as semanas, e a gente poder estender a Semana Santa, não só nas nossas igrejas, mas no escritório aqui da associação. André Correia, que faz parte da equipe de colaboradores, conta como foi a experiência de estender o convite para as pessoas. Uma semana antes da Semana Santa aqui na associação, o pessoal do banco esteve aqui para fazer uma movimentação com os nossos colaboradores. E eu achei um momento muito oportuno de convidá-los para a nossa Semana Santa. Pela minha surpresa, preciosa surpresa, eles estiveram aqui a semana toda. Cada dia veio pelo menos um representante. Para os convidados, as reflexões matinais tocaram profundamente o coração. Meu coração se abriu, sinceramente. Eu senti uma paz muito grande estando aqui com vocês e ouvindo a palavra de Deus. Eu acho que isso não tem preço, né? Nossa vida precisa disso, estar sempre próximo de Deus. O pastor, quando ele fala pra gente. Então, assim,
eu vivo um momento particular da minha vida e eu, assim, fico encantada em saber que aquela mensagem que Deus tem para mim através dele foi feita, parece que exclusivamente para mim. Durante a semana, os temas abordados falaram sobre assuntos como família, os ensinos de Jesus e a cura espiritual através do poder transformador de Cristo. Mas o que mais importa é que a temática da Semana Santa, ela precisa culminar com o sacrifício de Jesus e o poder que este sacrifício tem em transformar as nossas vidas num todo, nas coisas do dia a dia, na vivência com Jesus a cada momento e a cada dia. Os resultados da ação não ficaram apenas no momento do encontro. As mensagens deixaram marcas, despertaram decisões e até novos hábitos entre os participantes. Através dos estudos da Palavra de Deus durante essa semana, nós percebemos também essas marcas que ficaram guardadas no coração dos nossos amigos que assistiram conosco aqui nesses dias. Lá no nosso trabalho, nós passamos a fazer oração diária depois desse ministério. Então isso é bênção, isso já são frutos da palavra de Deus na nossa vida. Estamos agora conversando com um deles, inclusive, pediu estudo bíblico. Vamos começar na próxima semana e realmente a gente poder abrir o nosso escritório também para ser um ponto de pregação foi algo muito especial e que Deus continue abençoando essas pessoas que vieram aqui e continuem estudando a Bíblia. Amém. Sabe aquelas histórias que carregam um propósito especial? Pois essa é a da Ilana Oliveira. Ela é de Cuiabá, Mato Grosso, e trata um câncer em Barretos todos os anos. Mas neste ano, algo diferente aconteceu. O tratamento coincidiu justamente com o período da Semana Santa. E foi nesse momento que ela pôde participar de uma mensagem transformadora em um auditório nada convencional. Acompanhe essa história direto do interior do Oeste Paulista com a repórter Tatiane Lopes. Faz 9 anos que eu descobri que eu tenho um tumor cerebral e que eu frequento Barretos. Quando eu lembro que eu tenho que vir para Barretos, aperta o coração, né? Quando vai chegando os dias assim dos retornos, né? Porque desde então eu venho todo ano, o coração aperta, né? Em 2024, ela passou pela cirurgia de remoção do tumor e neste ano, pela primeira vez, faz radioquimioterapia. E por mais que esteja sendo um processo difícil, ela viu essa estadia em Barretos como um presente de Deus. Com certeza, essa Semana Santa, nessa data, não foi sorte, não foi uma coincidência, com certeza foi um encaixe perfeito de Deus, né? E Deus tem usado poderosamente o pastor Dailson. Sabe quando a pessoa está pregando e fala, parece que é para mim, parece que esse sermão foi feito para mim. A Semana Santa em Barretos está acontecendo no antigo cinema da cidade, um lugar cheio de memórias que agora ganha um novo significado. Este é mais um dos 300 pontos que acontecem no Oeste Paulista, em igrejas, auditórios e também em pequenos grupos. Conseguir esse lugar que é usado para o entretenimento, nesse momento ele se reveste da presença de Deus, da Bíblia aberta. Então eu fico feliz porque é a primeira vez que acontece um programa assim. Estou muito feliz de ter recebido esse convite, porque eu não conhecia muito da Igreja Adventista e eu senti que essa semana, isso que eles estão fazendo, esse movimento, aproxima muito as pessoas e a gente se sente muito acolhido. O período de Semana Santa é um período do ano quando nós conseguimos o maior resultado. Muitas pessoas estão voltadas para Jesus. A equipe de pastores da sede regional da Igreja Adventista em São Paulo realizou a Semana Santa na região Oeste Paulista. E sim, foi também um tempo marcado por muitas decisões. A Semana Santa, tradicionalmente, é um período de semeadura, tem se tornado também um grande movimento de colheita, se tornando um dos maiores movimentos com batismos. Jesus é tão maravilhoso que ele transforma as pessoas independente da idade. Então eu fico emocionada mesmo. A educação adventista alcança milhares de pessoas todos os anos e, por meio de uma educação com valores, transforma vidas. Em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, a educadora Luciane é um dos muitos exemplos disso. Por lá, esse ministério tem crescido tanto que precisou de novos espaços. Veja os detalhes na reportagem do William Vieira. Em 2015, a Luciane ainda não conhecia a rede educacional adventista, mas ao passar de vez em quando na frente da unidade de Caxias do Sul, uma curiosidade despertou no seu coração. A gente subiu o morro e eu enxergava as mãozinhas do símbolo da escola e aqui me chamava a atenção.
principalmente à noite, quando era iluminado, né? E aí eu disse, um dia eu quero conhecer essa escola, quero colocar os meus filhos nessa escola. Ao visitar o prédio, a receptividade dos funcionários foi determinante para, aos poucos, mudar não só a vida da Luciane, mas de vários integrantes de sua família. Um dia o coral, que o meu filho participava da escola, foi convidado a fazer uma apresentação na igreja central aqui em Caxias. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja adventista. O meu filho, né, em 2017 para 18 ali, ele disse, mãe, vamos nos batizar. Aí eu vim com ele. Depois de um ano, veio meu esposo. Minha mãe também. Aí quando a minha filha fez 8 anos, ela se batizou também. Com uma educação que transforma, a rede de escolas adventistas se mantém relevante, formando o caráter dos alunos, preparando-os para a vida, incentivando o serviço à comunidade e ampliando o aprendizado para além da sala de aula. Todo o movimento que nós fazemos de ampliação é pensando numa educação redentora, numa educação que vai formar a criança para esse mundo, sim, mas pensando que ele vai ser um cidadão do céu. E foi com esse objetivo, pensando no futuro, que a Escola Adventista de Caxias do Sul recebeu novas instalações. E a gente viu tijolo por tijolo ser colocado aqui nessa escola e a visão, com certeza, é uma visão de futuro para oferecer para a sociedade caxiense uma educação de qualidade, mas principalmente uma educação com princípios e valores. Deus sempre anseia que nós tenhamos o maior número de pessoas possíveis para o reino. A educação adventista hoje, com 740 alunos, quer continuar ampliando, continuar pensando que este local é um local para oportunizar o conhecimento daquilo que eu e você já conhecemos, que é o Evangelho de Cristo Jesus. A mesma escola que inaugurou um novo momento na trajetória da Luciane, hoje funcionária da escola, vai poder expandir esse mesmo movimento na vida de muitas outras famílias. Eles se reúnem em lares simples, debaixo de árvores, em salões e até em aldeias. Com fé, amizade e estudo da Bíblia, formam uma rede de apoio e discipulado que cresce a cada dia. Nesta reportagem, você vai conhecer a força dos pequenos grupos no sul da Bahia, uma estratégia missionária que conecta pessoas a Jesus em qualquer lugar. Nesta aldeia, o Evangelho encontrou abrigo, entre cantos e orações sinceras. É ali que o pequeno grupo liderado por Nicia Tupinambá transforma vidas com simplicidade e fé. Fez uma diferença deles estarem juntos, de tirar meninos de droga, dos envolvimentos que a gente sabe que tem. E as mães, não, eu quero que esteja com Nicinha, eu quero que vá para lá, eu quero que vá para o pequeno grupo, eu quero que vá para a igreja. E de uma tal forma que crianças sendo batizadas. Então, para mim, o resultado de tudo é você ver a transformação de uma família, de uma criança. E assim a gente sabe que a transformação da comunidade está vindo de pouco a pouco, mas ela está chegando e está aqui para fazer a diferença, juntamente com esse pequeno grupo. De aldeias a grandes cidades, os pequenos grupos têm um papel essencial: testemunhar, discipular, motivar e inspirar. Nesta convenção, histórias se encontram para celebrar um movimento que já levou centenas de pessoas ao batismo e continua crescendo. Cerca de 1.300 líderes e coordenadores distritais de pequenos grupos participam desta convenção. Aqui, os PGs, como também são conhecidos, não apenas celebram, mas são desafiados a discipular com intencionalidade. A programação começou com a entrada dos coordenadores de pequenos grupos. Um gesto simbólico representando cada lar onde o evangelho foi vivido em comunidade. E nós entendemos que o pequeno grupo é um dos meios fortes para que essa ação cresça em nossa igreja, para que cresça no processo de discipular pessoas para o reino de Deus. Uma intenção mais focada em levar pessoas a ser discípulos de Jesus, serem batizadas e continuar sendo discípulos, fazendo outros discípulos. Esse momento de celebração é muito mais de que só uma partezinha de tudo que a gente faz, mas ele é para animar a gente, entendeu? Celebrar com a importância de fazer mais, de querer ser melhor, discipular mais e trazer pessoas para esse convívio nosso, que é o pequeno grupo. Na diversidade de sotaques, culturas e realidades, uma certeza une todos os presentes:
Nos pequenos grupos, ninguém caminha sozinho. A seguir tem o quadro Missão 360. Você vai conhecer o Ministério Carcerário Adventista, um projeto que leva a mensagem do perdão de Cristo às pessoas privadas de liberdade. Eu volto já. O Ministério Carcerário é um projeto da Igreja Adventista que busca levar a mensagem de esperança para pessoas privadas de liberdade. Esse é um ministério que está presente em vários lugares no mundo. E a equipe da Novo Tempo conseguiu autorização para entrar numa prisão feminina da Argentina, que está sendo abençoada por esse ministério. Lá, o Silvio Suerriro teve a oportunidade de conhecer testemunhos de pessoas transformadas pelo perdão de Cristo. E você vai conhecer essas histórias agora no Missão 360. Estive preso e vieste me visitar. Deus me deu a liberdade de acreditar. Deus me deu a liberdade de ser outra pessoa, de ter essa mudança. Quem é Cristo para mim? Meu irmão, meu psicólogo, meu defensor, meu melhor amigo, meu companheiro, aquele que está ao meu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquele que me fortalece, que fala comigo, que me ouve, que me acompanha, que me entende como ninguém. Esse é Jesus para mim. Essas mulheres puderam conhecer um tipo de liberdade que somente Cristo pode oferecer. Aqui na Unidade Penal Feminina número 6, localizada na cidade argentina de Paraná, o Ministério Carcerário Adventista vem levando uma mensagem de esperança para quem antes pensava que tudo estava perdido. Mariela, Noélia e Ivana são mulheres que hoje estão nessa prisão, localizada na capital da província argentina de Entre Rios. Elas reconhecem as decisões que tomaram no passado e estão pagando pelo que cometeram. Mas hoje carregam algo que nem a prisão pode tirar: o perdão de Deus. Entendo que você pede o perdão de Deus, não é? Ele diz que se você se arrepender, Ele o perdoará. Agora, quando devo me arrepender? É isso que estou aprendendo agora. E aqui dentro da prisão eu me tornei crente, tanto que eu tenho comunhão todos os dias. Estou em comunhão com Deus 2 ou 3 vezes por dia, que é a coisa mais linda que existe, porque a partir daí minha vida mudou muito, porque eu era uma pessoa e hoje eu sei que eu sou outra. Para mim, hoje, Cristo é a pessoa que me tem, que me sustenta, que me fortalece, que traz à tona o que há de melhor em mim. Em um lugar como este, mais do que qualquer outra coisa, é muito difícil conviver, ver a benevolência em todas as áreas, tanto institucional quanto de companheirismo, bem como na área educacional, em todas as áreas. E acho que é isso que me mantém minha mente no melhor estado, que me dá paz. Em um lugar como este, a paz é muito importante. Por trás desses muros, o tempo passa devagar, o silêncio pesa. Mas mesmo nesse cenário duro, algo invisível tem feito barulho: o Evangelho. A mensagem de Jesus, que muitos podem achar que é só para quem está limpo e livre, tem chegado até aqui, onde quase ninguém quer olhar. Hoje, essas mulheres estão experimentando uma transformação que poderia parecer improvável aos olhos humanos. E isso tem acontecido graças ao trabalho do Ministério Carcerário Adventista. O Ministério Carcerário Adventista é um ministério que é uma igreja. É para acompanhar as meninas, entendendo que elas também são nossas irmãs em Cristo. É levar o Evangelho a elas, é estar com elas, é atender às suas necessidades. Nesta prisão feminina da Argentina, uma grande parte das mulheres foi detida por motivos de vícios. Só que apesar das decisões erradas do passado,
O ministério busca mostrar a elas que ainda existe uma chance de recomeço. A maioria das pessoas que estão aqui tem relação com o consumo problemático, vícios, cometendo erros, explicando melhor, erros perante a lei, baixo consumo ou devido ao próprio tráfico de drogas que a atual situação social do mundo leva. Através da visita às prisões, o Ministério Carcerário Adventista tem buscado mostrar às pessoas privadas de liberdade que ainda existe uma oportunidade de restauração em Cristo. Entendemos que elas são seres humanos, pecadoras, como todos nós, que têm acesso à mesma graça de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus. E nós somos a extensão da igreja para levar essa salvação, essa mensagem de restauração, de dignidade, de volta à vida delas. Do lado de fora, essas mulheres voluntárias também vivem uma missão. Toda semana, elas entram no presídio com um propósito simples, mas profundo: mostrar que Jesus não desiste de ninguém. Bom, meu papel aqui é acompanhar a Soledade no Ministério Carcerário, visitando as meninas e levando a elas uma palavra de esperança e cumprindo a missão que Cristo nos deixou. Um dia Ele nos pedirá contas de todas as pessoas que colocou em nosso caminho, não apenas nossa família, nossa primeira igreja. Nessa cidade da Argentina, o Ministério Carcerário Adventista vem mantendo uma rotina de programações na prisão feminina. Aqui no Paraná, somos atualmente em 3 pessoas: o pastor Edgar Iurno, a Adriana e eu. Há algumas moças que se revezam e nos acompanham de vez em quando. Nós vamos a cada 2 sábados por 2 horas. Há um grupo de 20 detentas que são mais ou menos as que comparecem. E temos tempo para compartilhar uma refeição, falar sobre como foi a semana, refletir juntos com ela, orar por seus pedidos e compartilhar uma mensagem da Bíblia. Aos sábados, das 9 às 11, temos nossa recreação, nossas visitas, eles nos dão a palavra. No ano passado, fui batizada e tivemos a Santa Ceia na semana passada. É por isso que sempre agradeço a todos que vêm nos ensinar, pois sei que são meus irmãos e irmãs e que vêm compartilhar comigo o amor de Cristo e me dar seu conforto. A palavra de Jesus é um conforto para mim, portanto, sou sempre grata. Isso me ajuda, eles me dão material para estudar, eu continuo trabalhando, estudando, aprendendo, compartilhando com minhas companheiras e sempre me incentivam a fazer algo mais. E estando em contato com as mulheres da prisão feminina, é perceptível o poder transformador do amor de Cristo, independentemente do erro cometido por uma pessoa. Nos 2 anos em que tenho acompanhado o projeto, vi algumas das meninas, seu comportamento, como ele mudou e as histórias que elas mesmas compartilham conosco sobre suas experiências de convivência, especialmente como talvez no início, quando tinham alguma diferença com alguém, agiam com violência. Mas com o tempo, esses comportamentos se tornaram mais pacíficos. Elas não são as mesmas. Não são as mesmas com as suas famílias, não são as mesmas com a esperança, não são as mesmas com outras detentas. Elas também pregam. Mesmo dentro de uma prisão, essas mulheres entendem que quando elas estão em comunhão, aquele lugar também é uma igreja. E foi incrível que naquela mesma manhã em que vim para a igreja adventista, eu estava sofrendo tanto que eles leram o que estava acontecendo comigo. Começaram a dizer a palavra. E a palavra que eles estavam dizendo era tudo o que estava acontecendo comigo. Era inacreditável. Foi como se Deus tivesse me enviado. E Deus me enviou aqui para que eu voltasse a acreditar. E enquanto estive conversando com a Noélia, ela até mesmo fez questão de compartilhar comigo uma passagem da Bíblia que tem refletido ao longo dos dias.
De fato, durante o dia eu abro a Bíblia e, não sei, abro um salmo e leio o que ele diz, não é? Não sei se você quer que eu leia um salmo. Vamos ler o Salmo 47. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Perdão. Essa é uma palavra necessária na vida de todos nós, sem exceção. O erro cometido e as consequências podem ser diferentes, claro, mas ainda assim, seguimos dependentes da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos de Deus, e talvez essas moças que decidiram vir à igreja estejam mais conscientes dessa necessidade e estejam buscando mudanças. Portanto, isso é muito importante para nós, tanto dentro quanto fora de uma prisão, porque todos nós, de alguma forma, às vezes podemos ser prisioneiros de outras coisas. Reconheçamos nossa necessidade e também busquemos essa mudança em Deus, sabendo que somente nele isso é possível. E o que eu nunca permiti que acontecesse em minha vida foi ser privada de minha liberdade ou ser afastada dos meus filhos. E hoje estou vivendo isso e estou me apegando mais a Deus, porque não tem outra escolha. Se eu não me apegar a Ele, não tenho mais ninguém a quem me apegar e isso é difícil. Não estou triste. É forte sentir o que sinto, o processo pelo qual estou passando, sei que é de ruptura, humilhação, aceitação e compreensão da seriedade das coisas. É por isso que eu estou colocando tudo em mim para aprender e ser alguém que beneficia as pessoas e o reino de Jesus. Hoje, essas mulheres conhecem uma liberdade que vai além das grades. O passado delas continua sendo realidade, mas a história que estão escrevendo agora tem um novo começo, com esperança, com fé e com um sorriso que só quem foi perdoado consegue carregar. Ao buscar novas estratégias no cumprimento da missão que Deus nos deu em fazer discípulos de todas as gentes, é crucial você e eu entendermos por que devemos compartilhar o amor de Deus. Na realidade, existem diversas razões. Em primeiro lugar, é um grande privilégio. Embora seja também uma grande responsabilidade, participar da missão que Deus nos concede é um enorme privilégio, uma honra imensa. Paulo diz em sua carta à igreja de Corinto: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. A nossa missão envolve pelo menos dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Deus nos assegurou a salvação através de Jesus Cristo. Aceitou-nos em sua família. Ele dirige a nossa vida através da sua presença ao nosso lado. Ele deseja que nós sejamos seus representantes nesse mundo. E esse, com certeza, é um maravilhoso privilégio que todos temos. Outra razão é que, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que você pode fazer. Pense comigo. Se um amigo seu ou um vizinho tivesse uma doença incurável e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação somente para você, não é verdade? Se você soubesse de uma informação que pudesse mudar a vida das pessoas ao seu redor, o que você faria com ela? Pois é, ao aceitar o amor de Deus na sua vida, é exatamente isso que você recebe. Algo precioso que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Razão pela qual você não pode guardar esse segredo só para você. E além disso, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas tem valor eterno. Se participar da missão de Deus fará diferença no destino eterno de outras pessoas, com certeza, ela é mais importante do que qualquer emprego, realização, objetivo que você possa ter na sua vida. Os resultados da sua participação na missão de Deus serão eternos. Portanto, nada tem o mesmo valor. Nada. Cristo diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você prestou atenção no que Jesus acaba de dizer? Se o momento se aproxima em que não poderemos mais trabalhar por Ele, quais são as decisões que precisamos fazer hoje
em relação à vida eterna das pessoas que estão ao nosso redor. E, finalmente, servir a Deus em sua missão traz significado para a sua vida. Certa vez alguém escreveu: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que vai durar além dela. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos concedeu, teremos desperdiçado a vida que Ele nos deu. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Você percebe? Precisamos sempre buscar meios para compartilhar com outras pessoas a coisa mais preciosa que temos dentro de nós, o amor de Deus. Com esse propósito, a Igreja Adventista tem, nos últimos anos, dedicado especial atenção ao estabelecimento e desenvolvimento de centros de influência em muitas partes do mundo. O principal objetivo desses centros de influência é criar pontes de comunicação com a comunidade ao seu redor, no intuito de compartilhar o amor de Deus de maneira eficaz, de maneira relevante. As atividades de cada um desses centros de influência podem ter as mais diversas abordagens dependendo das necessidades da comunidade local. Por exemplo, aulas de música, restaurantes com alimentação saudável, feiras de saúde e arte e terapia são alguns dos exemplos daquilo que hoje já tem sido desenvolvido em diversas cidades ao redor do mundo. As oportunidades são ilimitadas. A partir do momento que há verdadeiro interesse nas pessoas ao nosso redor, certamente você ou nós encontraremos a ponte apropriada para entrar em contato amistoso com aqueles que estão ali ao nosso redor. Ore por esses centros de influência que hoje existem ao redor do mundo. E nunca se esqueça das razões que nos levam a compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. Amém. Hora da gente falar sobre o podcast mais querido do Brasil, o podcast da Novo Tempo, Hope Hour. Gente, o Wagner Cantor entrevistou a Roberta Sara, uma mulher que passou pela fase mais difícil da vida dela e com muita resiliência transformou essa situação em uma maneira de falar de Jesus. Wagner conta pra gente agora. Feliz sábado, Wagner! Oi, Darcy, feliz sábado para você aí acompanhando Revista Novo Tempo. O Hope Hour chegou, estamos aí para falar desse podcast oficial aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação e tô com a minha convidada dessa semana, Roberta. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Wagner, foi um tempo muito precioso. Muito precioso mesmo, né? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Ficou à vontade, gostou de participar? Nossa, em casa? Em casa, dá para voltar mais vezes. Olha, a Roberta, Darcy, querido telespectador, tem uma história muito forte. A Roberta teve uma história de infância muito difícil, né, Roberta? São muitas histórias, mas talvez o principal e que talvez até se identifique aqui com a nossa audiência é porque a Roberta sofreu um abuso por um tempo na infância, na adolescência, um abuso sexual, mas durante todo o episódio a gente contou como foi o processo de cura, que não foi simples. Não. Nunca é, mas ele foi muito libertador e a Roberta transformou essa dor num ministério. Hoje você ajuda outras mulheres a conseguirem encontrar essa mesma cura que você encontrou, né, Roberta? Isso, hoje eu sou idealizadora desse movimento Saradas para Sarar, que é ter esse olhar para a nossa história de vida, permitir o Senhor nos curar para que a gente possa ser instrumento de cura em outras mulheres. Olha, se você conhece alguém que já passou por essa situação, se essa é uma situação que você, inclusive, ainda busca pela cura, é obrigatório para pais e mães também, para entender situações das crianças, como é que alguém que é vítima de um abuso se sente e como é o caminho para essa cura. Aí o episódio realmente está imperdível. É para você acompanhar e você entender melhor todos esses processos. Quero te agradecer mais uma vez, Roberta. Como eu disse no episódio também, que Deus continue te abençoando e te dando forças para continuar com esse processo de cura. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Nós que agradecemos. Darcy, então, o nosso podcast pode ser encontrado nas nossas redes sociais, o @HopeHourNT. Estamos no YouTube todas as semanas, Hope Hour NT, lá no YouTube você encontra a gente também sempre no NT Play. E você que quer só ouvir, não vai poder assistir em todas as plataformas de áudio, você também consegue acompanhar aqui o nosso podcast. Eu volto a semana que vem aqui no Revista, contando do nosso próximo episódio. Estamos esperando aí por você. Um abraço, Darcy, até a semana que vem.
Um abraço para você também, Wagner. Com certeza aí eu vou conferir. O episódio desta semana tá imperdível realmente. Obrigada, viu? Intervalo agora e na volta você vai ver como foi o encontro de veículos antigos em Rondônia. Mais de 200 carros clássicos foram exibidos em um evento que arrecadou alimentos para a ADRA. É já já. A paixão por veículos antigos se transformou em solidariedade no sul de Rondônia. O evento reuniu colecionadores de todo o estado e mobilizou a comunidade para arrecadar alimentos destinados à ADRA. Bom, confira agora como a ação do grupo Ferrugem nas Veias movimentou a região. Um encontro de veículos antigos, realizado na cidade de Ji-Paraná, reuniu mais de 200 automóveis e atraiu cerca de 2.000 pessoas. O evento foi uma verdadeira viagem no tempo, com modelos icônicos como Fusca, Opala e Maverick, e uniu os apaixonados por essas verdadeiras relíquias. Quando se fala em carro antigo, se fala em história, algo que fez parte da vida de muitos do passado. Muitos construíram história com carro antigo. Douglas Rosa, um dos organizadores do evento, fala sobre o objetivo do encontro. O objetivo principal é usar os nossos dons, os nossos talentos em prol da comunidade. Nós temos 3 pilares. O implemento social, em primeiro lugar. O cultural, de passar para novas gerações a questão do antigo mobilismo, pois o antigo mobilismo é um braço do automobilismo. Se nós todos estamos aqui hoje foi porque os veículos do passado nos trouxeram até aqui. E o terceiro, encontrar com os amigos, bater papo, trocar experiências e rever aqueles que a gente raramente vê. Seu Antônio Bezerra, mais conhecido como Paraíba, possui uma coleção de 33 carros antigos. Para a exposição, ele levou 6 deles, incluindo o mais antigo do evento, um Chevrolet Boca de Sapo, do ano de 1952. Ela é um projeto americano. Esse aqui é um motor V8, 360 cavalos de potência, um câmbio automático na coluna. Quando eu comprei há 3 anos atrás, eu paguei R$500 mil nela. Eu fico muito grato pelas pessoas que vêm prestigiar. Eu vejo pessoas idosas conversando que lembram da época de infância também desses carros. Criança querendo saber como é que é esses carros, fazendo pergunta. Isso que é gratificante. Você pode estar se perguntando o que carros antigos têm a ver com a Igreja Adventista. É que neste encontro de veículos antigos, que acontece a cada 2 anos, os organizadores escolhem uma instituição para doar alimentos arrecadados. E neste ano, a instituição escolhida foi a ADRA. A direção do grupo nos procurou para nos agraciar com as doações. É uma ação grande que numa tarde, num evento, você consegue arrecadar uma quantidade significativa de alimentos. Nós temos várias famílias carentes cadastradas que nós acompanhamos semanalmente. Então, esses alimentos que vierem daqui, nós vamos montar cestas básicas e direcionar para essas famílias em vulnerabilidade alimentar. A gente viaja para o Pará agora para falar da cantata de Páscoa, que encantou o público com 250 vozes infantis. O coral da Escola Adventista Centro Nipônico se apresentou com a cantata Preciosa Graça em um dos principais cartões postais da capital paraense. Um dos principais cartões postais de Belém se transformou em palco para uma mensagem especial de esperança. No dia 16 de abril, a Estação das Docas recebeu a cantata de Páscoa Preciosa Graça, apresentada pelo coral infantil da Escola Adventista Centro Nipônico. Aqui, onde moradores e turistas se encontram para passear, hoje a arte e a fé se encontraram para trazer o verdadeiro significado da Páscoa. Há mais de 10 anos, a professora Margriete Gregório tem utilizado o louvor nas cantatas de Páscoa para reforçar a mensagem da ressurreição. Este ano, as crianças emocionaram a transmitir a fé por meio da música. É uma alegria muito grande, essas crianças amam cantar e é muito fácil ensiná-las, porque elas gostam tanto que elas conseguem transmitir através do louvor Jesus. E é muito especial e gratificante para mim. A dedicação dos alunos na cantata não passou despercebida. Para os pais,
Ver a mensagem da ressurreição sendo apresentada com tanto empenho foi motivo de orgulho e emoção. E todo o conteúdo das crianças, através da cantata, mostrando a ressurreição, mostrando a morte de Cristo, foi muito bem elaborado, e a empolgação deles, a forma com que eles têm falado, cantado, é motivante, empolgante. E isso reflete nessa dedicação, nesse carinho que a escola trouxe pra gente. Então, como pai, eu estou muito orgulhoso e a escola está de parabéns. O louvor é visto como ferramenta essencial para a formação espiritual. A música vai além do aprendizado. Ela se torna um instrumento de salvação e fidelidade à fé cristã. A música, ela propaga a mensagem da salvação. Então, o Centro Nipônico entende que a importância da música ultrapassa a formação da criança. Mais do que uma apresentação musical, a cantata reafirma o compromisso da educação adventista na formação de valores e o envolvimento com a comunidade. Já no centro do estado do Rio de Janeiro, a Semana Santa foi marcada por encenações que emocionaram e também por ações evangelísticas que alcançaram aí centenas de pessoas. Acompanhe na reportagem comigo. A Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro organizou no início da Semana Santa um musical de Páscoa solidário. O espetáculo reuniu o público em uma encenação que retratou de forma detalhada a trajetória de Jesus Cristo. Realizado pelo MIT, Ministério de Teatro, o musical emocionou o público presente. Na região serrana do Rio de Janeiro também teve encenação da Paixão de Cristo. O evento é promovido pela Igreja Adventista de Nogueira e reúne cerca de 600 pessoas numa praça pública da região. Com uma estrutura montada especialmente para a ocasião, o espetáculo relembrou os milagres de Jesus e a sua caminhada até o Calvário. Esse evento é assim, a comunidade já fica na expectativa por ele, né? Já tem 6 anos que nós fazemos direto. Então eles já se acostumaram com o evento e é uma chance da gente pregar o evangelho. No final da encenação, o público ganhou o livro A Chave da Virada e aprovou a iniciativa da igreja. E quando a igreja promove isso para a cidade de uma forma pública, eu acho que traz uma conscientização muito grande para a nossa fé, para a nossa vida como um todo, para a nossa espiritualidade, traz uma reconexão para a gente. Esses eventos aconteceram durante uma semana de oração especial, na qual a Igreja Adventista se mobilizou para levar mensagens de esperança à comunidade. Na região central do Rio, a mobilização aconteceu em igrejas, escolas e espaços públicos. O nosso território foi abençoado com uma parceria, né? Os pastores da União Sudeste Brasileira, departamentais, administradores, os pastores lá do Seminário Adventista, obreiros lá de São Paulo, os nossos pastores aqui, a nossa liderança, todos pregando mais de 100 pontos de pregação. A Semana Marcas de Cristo alcançou cada cantinho do nosso território. Uma semana marcada por ações que vão além do palco e refletem um movimento que continua na vida de quem foi alcançado com a mensagem de salvação. Hora de saber os destaques da edição de amanhã do programa ANN. O pastor Williams Costa Júnior conta pra gente. Terremotos, incêndios florestais e uma resposta urgente. A ADRA atua no Sudeste Asiático após tragédias deixarem milhares em situação de vulnerabilidade. Em meio à guerra, a igreja nos Estados Unidos une russos e ucranianos em história emocionante. No Reino Unido, adventistas se reúnem para fortalecer a proteção de menores. Seguindo esse modelo de Cristo, nós também precisamos criar esse ambiente de segurança onde as pessoas sintam que podem vir e confiar em nós. E no destaque desta semana, o Hospital Adventista investe em energia solar em passo importante em direção à sustentabilidade. Para assistir a nossa cobertura completa com histórias que vão encher o seu coração de esperança, acompanhe o nosso programa semanal aos sábados, 6h30 da tarde, horário de Brasília, na TV Novo Tempo. Se inscreva também no canal para receber os próximos vídeos com mais notícias da Igreja Adventista pelo mundo. Não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar essas notícias com seus amigos e família. A gente tem um encontro marcado. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um abraço, pastor. A gravadora Novo Tempo comemorou 30 anos de história e louvor. Para celebrar,
Com eles, preparamos um material super especial para você conhecer melhor essa trajetória de crescimento, conquistas e músicas que tocam o coração. Se prepare agora para relembrar bons momentos e grandes louvores na reportagem do Pedro Farias. A música sempre fez parte da história da humanidade. Cresceram juntas. A Bíblia conta que após a travessia do Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico de louvor, gratidão e adoração a Deus por estarem livres da escravidão no Egito. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é o meu Salvador. Foi a partir daí, e ao longo de mais de 3.200 anos, muitos louvores e cânticos foram entoados. A música atravessou eras, acompanhando o avanço da tecnologia. Ela começou a ser transmitida e compartilhada por diversos meios, inclusive pelo rádio, em programas como A Voz da Profecia, que foi ao ar em 1943, aqui no Brasil. Apresentamos o programa da Voz da Profecia. Conta pra gente, Jader, lá atrás, quando surgiu a Voz da Profecia, o que mudou na igreja adventista, na música adventista? Surgiram novos grupos, cantores, novas músicas? Conta aí pra gente. Com o surgimento da Voz da Profecia e da herança musical da Voz da Profecia, que é o Quarteto Arautos do Reino, algumas coisas vieram atreladas. Começou o grupo VP, lá na Voz da Profecia do Rio de Janeiro, né? Um ministério solo, por exemplo, o Eclair, lá atrás já começou a lançar um CD solo. Esse núcleo, a Voz da Profecia, ele começou muitas coisas, né? Depois eu comecei um trio chamado Viva Voz, né? Então, realmente, eu digo que foi uma mola propulsora de muita coisa que começou. Qual foi o louvor que mais te marcou? Agora eu quero saber, que te marca até hoje e que até hoje mexe com você. Tem um prefixo que eu não sei quantos se lembram, que era... Um novo sol de um novo dia vai raiar, quando Jesus regressar. Breve virá, breve virá. Tudo começou com a Voz da Profecia. As músicas que nasceram daí e também dos programas Fé para Hoje, Está Escrito, alcançaram o Brasil inteiro, pelo rádio e pela televisão, levando esperança em cada melodia. Nessa época, a música já tocava o coração, mas essa história estava prestes a entrar em um novo momento, um novo capítulo, um novo tempo. Um novo tempo para a música adventista. Em 1994, os estúdios de gravação de áudio da Voz da Profecia, que ficavam no Rio de Janeiro, receberam o nome de Gravadora Novo Tempo. E ela começou a chamar cantores com o mesmo ideal, levar Jesus através da música. Novos nomes e estilos musicais chegaram. Eu cantei um tempo no Quarteto Está Escrito, que virou o Quarteto Novo Tempo. A gravadora lançou o CD de duetos, na época era de Novos Talentos, né? E eu tive a honra de participar com a música Não Há Razão, com a Riane Junqueira, e a gravadora me chamou para participar com um CD solo também. Foi então que eu gravei meu primeiro CD em 2009, CD Obra, como Wagner Dida, né? No ano de 2010, a gravadora Novo Tempo já distribuía a maior parte dos discos dos cantores adventistas do Brasil. O tempo fez da gravadora uma referência da música gospel, com vários projetos marcantes na sua trajetória. Um deles foi o Adoradores, que reuniu artistas e músicos dedicados ao louvor com letras profundas de conexão com Deus e adoração. Toda essa história ficou gravada em CDs, DVDs e até fita cassete, como essa aqui na minha mão. Mas eu não posso me esquecer dos discos de vinil. Gente, isso aqui é uma relíquia, ó. 1984, Arautos do Rei. Olha só, eu nem sonhava em nascer, talvez se você for dessa época, lembre desse aqui.
Era assim que a música chegava até as pessoas. Mas tudo isso aqui ficou para trás, tudo isso aqui ficou na memória. E a gravadora Novo Tempo atravessou eras, chegando até as plataformas digitais. Hoje com muito mais alcance e qualidade de imagem e áudio para cada pessoa. Já hoje em dia, com as plataformas digitais, você tem acesso a zilhões de músicas, no caso, a todas as músicas da gravadora Novo Tempo, e na sua palma da mão. Então, hoje em dia, com o digital, é muito mais acessível e a gente alcança pessoas que nós talvez não alcançaríamos. Então, a gente consegue trabalhar não só muitas vezes mais com grandes centros, mas agora no interior, fora do país e no mundo inteiro. Graças ao trabalho de uma equipe especializada, a gravadora hoje está em todo lugar. Atualmente possui só no YouTube quase 1.700.000 inscritos, além de muitos sucessos na conta. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir. E isso a gente consegue ter acesso através das redes sociais, das plataformas digitais, que a gente consegue ver da onde a pessoa está escutando, aonde a pessoa mora, o local que ela é inserida, qual é o estado que mais a gravadora está alcançando dentro do Brasil e até mesmo no mundo. Então hoje, todas as partes de analytics dentro do digital entregam para a gente a necessidade que o público e a igreja está tendo e então a gente faz os projetos, as músicas para poder alcançar essas pessoas. Com o alcance global da internet, a música não parou e a gravadora Novo Tempo também não. Recentemente foram lançados projetos como Adoradores 5, mostrando que em qualquer lugar do planeta pode haver a pura adoração a Deus. És o ar que eu respiro. E é lindo ver a igreja cantando em todos os lugares, entendendo um pouco mais sobre a adoração. E quando eu digo lugares, até fora do nosso país, a gente recebe vídeos de igrejas brasileiras ou da língua portuguesa em outros lugares do mundo cantando Digno, por exemplo, que foi uma das músicas que está sendo muito ouvida e cantada, né? Logo da terra se levantarão. Com 3 décadas de história, a gravadora Novo Tempo continua abençoando através da música. No seu aniversário de 30 anos, mais de 70 cantores da gravadora celebraram juntos com músicas que marcaram gerações na Igreja Adventista. Eu não esperava de jeito nenhum que eles me chamassem não só para cantar com Faces, mas também para fazer uma parceria com o Communion, que é um grupo que eu acompanho desde criança e que foram também referência para mim no canto. Eu acho que vai ser um momento que vai ficar marcado na minha história, no meu ministério pessoal e também no Ministério Faces, que eu faço parte. Para a gente foi uma realização de um sonho. Ter cantado essa música, Não Há Razão, nesses 30 anos da gravadora, sabe, foi aquela nostalgia gostosa. Foi onde tudo começou. Depois de um tempo parado na música, voltar logo num projeto imenso. Foi muito gostoso poder participar desse momento marcante na minha vida. E se alguém ainda não assistiu, fica o convite, você corre lá no YouTube da gravadora Novo Tempo e assiste, pega esse fim de semana aí um momentinho e mata essa saudade de tanta música boa que tem lá. A gravadora Novo Tempo hoje não está mais em mídias físicas, mas permanece viva nas plataformas digitais, compartilhando louvor e adoração para todas as pessoas do Brasil e do mundo. Parabéns, gravadora Novo Tempo! Que cada música seja um convite para que todos se juntem em louvor a Deus eternamente. Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no até os confins da terra. Amém. Lindo, né? Emocionante. São músicas que marcam gerações, transformam vidas ao levar a mensagem de Cristo de forma cantada. Parabéns pelos 30 anos desse lindo ministério para a nossa gravadora. Vida longa para vocês, até Cristo voltar. Vamos para a sua boa notícia aqui na nossa tela agora. Vem comigo para cá. Solta aí.
Cristiane Santos de Araçatuba, na Bahia. Feliz sábado, Darcy. Gosto muito do seu programa e de você. Muito obrigada. Muito linda a união de vocês adventistas. Deus te abençoe. Muito bom ter você participado aqui com a gente, viu? Continue mandando a sua boa notícia para o nosso WhatsApp enquanto a gente faz um rápido intervalo para o próximo bloco, tá bom? A seguir, nós vamos falar sobre a relação da morte do Papa Francisco com as profecias bíblicas. É daqui a pouco, fique com a gente. Nesta semana, o mundo foi marcado pela notícia da morte do Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica. Um momento de comoção para milhões de católicos, mas também um fato de relevância global, considerando a influência espiritual, política e social do papado. Diante disso, muitos se perguntam o que esse evento representa e como deve ser interpretado à luz das profecias bíblicas. Bom, para responder a essas perguntas, eu converso agora com o pastor Rafael Rossi, evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul e apresentador também do programa Arena do Futuro. Pastor, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Darcy, boa noite. Um abraço a todos que estão acompanhando a revista Novo Tempo. Obrigada, pastor. Pastor, com a morte do Papa Francisco, muitos cristãos têm refletido sobre o cumprimento das profecias. Como nós devemos interpretar esse evento à luz de Daniel 7 e de Apocalipse 13 também? Bom, Darcy, a morte de um Papa é sem dúvida um evento de relevância mundial. Mas isso não altera o quadro profético já revelado nas Escrituras. Segundo Daniel 7 e Apocalipse 13, o sistema representado pelo papado continua a desempenhar um papel central nas profecias do tempo do fim, independentemente da figura específica de quem esteja no comando. Em Daniel 7, vemos a ascensão de 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, até que, do quarto animal, surge um chifre pequeno, com características distintas. Fala contra o Altíssimo, muda os tempos e a lei e persegue os santos do Altíssimo. Os reformadores protestantes identificaram esse chifre com uma representação de um sistema religioso, não de uma pessoa, mas de uma instituição que, ao longo da história, assume prerrogativas que pertencem somente a Deus, como mudar a lei divina e reivindicar a autoridade sobre a consciência humana. Apocalipse 13 acaba ampliando essa profecia quando apresenta 2 bestas. A primeira que sobe do mar e tem características de vários animais, que remete diretamente a Daniel 7. E essa besta recebe o poder do dragão, Satanás, segundo Apocalipse 12:9, e exerce um domínio global, recebendo então adoração. A aplicação profética reconhece essa primeira besta como um poder religioso ao longo da história, que cresce e tem muita força, especialmente durante a Idade Média. Então, a morte de um Papa não representa o cumprimento de uma profecia específica, mas pode ser vista como um marco que nos lembra que estamos vivendo os eventos finais e que as profecias estão em andamento. Agora vamos lá para Daniel 2. Lá mostra uma sequência de reinos, certo? Estamos agora no período dos pés da estátua, de Daniel 2, 41 a 43, e uma mistura de ferro e barro representando os reinos divididos da Europa e a mistura ali entre política e religião. O próximo evento é a pedra, que é a volta de Cristo, do nosso Senhor. Em Daniel 2,44 está dizendo isso. Ou seja, vivemos os momentos finais da história humana. A morte do Papa pode ser um sinal direto do fim dos tempos? Darcy, sim, ela pode ser vista como mais uma peça nesse grande cenário profético que confirma que estamos vivendo nos últimos momentos da história, mas não por si só. Porque o foco não está na morte do Papa em si, mas no contexto mais amplo daquilo que está acontecendo no mundo, como crises morais, políticas, climáticas, religiosas e o avanço de uma união entre igreja e Estado. Daniel 2, como você disse, apresenta uma sequência clara de reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos divididos, simbolizados pelos pés da estátua, que são em par de ferro e em par de barro. Esse ferro e barro que não se misturam representam a fragilidade das alianças políticas e religiosas nos momentos finais da história. E nós estamos vivendo justamente nesse ponto profético, os pés da estátua. O último estágio antes da volta de Cristo, que é representado por essa pedra que não foi cortada por auxílio de mãos humanas. A morte de um líder como o Papa Francisco, do qual nós temos condolências a todos aqueles que estão sofrendo, mas nos chama a atenção, não por ser um cumprimento direto de uma profecia específica, mas porque acelera processos.
Sempre que há uma transição de liderança no Vaticano, há oportunidade para novos rumos e alianças. E isso pode intensificar a aproximação entre o poder religioso e os governos do mundo, algo que a profecia já previu como um dos últimos movimentos antes da intervenção final de Deus, que é a volta de Jesus. A morte do Papa, então, por si só, não é um sinal isolado do fim, mas dentro do panorama profético que vivemos, ela reforça que os movimentos finais estão em andamento. Vivemos nos pés da estátua de Daniel 2 e o próximo evento profético é a volta de Cristo. Então, esse momento é um tempo de vigilância, de preparo espiritual e de comprometimento com a verdade. Inclusive em Apocalipse 13, descreve ali duas potências simbólicas com grande influência mundial. Como essa profecia se relaciona aí com a mudança de liderança no Vaticano? Bom, Darcy, Apocalipse 13 mostra que nos últimos dias, duas potências vão exercer influência global. Uma religiosa, que é representada pela besta que sobe do mar, e outra político-militar, que é a segunda besta que sobe da terra. A primeira simboliza o sistema papal e a segunda, os Estados Unidos da América. A mudança de liderança no Vaticano, portanto, não altera o cumprimento da profecia, mas pode influenciar a forma como esse poder vai continuar exercendo a sua influência no cenário global. A primeira besta que sobe do mar, como está em Apocalipse 13, nos 10 primeiros versículos, reúne características dos 4 animais de Daniel 7. Representa um poder que tem raízes religiosas e políticas e que exerce domínio mundial, recebe adoração e tem um histórico de perseguição ao povo de Deus. A interpretação histórica protestante entende que essa besta representa o sistema papal romano, não um indivíduo em particular, mas uma instituição que ao longo dos séculos acumulou poder espiritual e político. Essa profecia destaca que toda a terra se maravilhou, como está em Apocalipse 13:3, o que indica uma crescente admiração e influência global. Com a morte de um papa e a escolha de um novo, o mundo observa com atenção os rumos que essa liderança tomará. Se haverá uma abertura maior ao ecumenismo, uma intensificação no diálogo com governos e na promoção de uma moralidade global, temas que são centrais na escatologia da palavra de Deus. Algum alerta profético para quem segue a fé cristã neste momento? Sim, Darcy, a morte de um líder global como o Papa, em um momento de tanta instabilidade no mundo, é um alerta para todos os cristãos de que estamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade. Para os cristãos, esse é mais do que um chamado claro ao preparo espiritual e à vigilância profética. Porque Jesus, em Mateus 24:42, disse que deveríamos vigiar, porque não sabemos o dia e a hora que vem o nosso Senhor. Os sinais estão se cumprindo e diante dos nossos olhos. Guerras, desastres naturais, crises sociais, crises morais e agora mudanças importantes nas estruturas religiosas e globais. E todos esses elementos apontam sim para a proximidade do fim. Apocalipse 14, por exemplo, revela a missão do povo remanescente, que é proclamar a tríplice mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. Isso é mais do que uma mensagem de doutrina, é um chamado urgente ao reavivamento e à reforma. Nenhuma mudança de circunstâncias vai nos surpreender se nós estivermos firmados na rocha eterna, ou seja, nossa estabilidade não depende dos acontecimentos, mas da nossa conexão com Cristo. O maior perigo hoje não é o que está acontecendo fora, mas aquilo que está acontecendo dentro. Frieza espiritual, indiferença, conformismo. A igreja cristã precisa despertar. A proximidade de eventos proféticos exige hoje um compromisso renovado com a palavra, com a oração e com o cumprimento da missão. É isso, pastor. Muito obrigada por todo esse esclarecimento. Deus abençoe. Um abraço, viu? Uma alegria, Darcy. Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho, Arena do Futuro. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, a adolescência é uma fase um pouco complicada para alguns adolescentes e pais. Você concorda comigo? E nessa fase é importante receber bons conselhos. Neste sábado, no Fé em Ação, você vai conhecer um projeto inspirador criado pela empresária Maíra Mafra, após ali uma palestra em um colégio que ela teve. O Ministério Conversas de Garota tem o objetivo de apoiar meninas vítimas de violência e abuso sexual, oferecendo acolhimento. Hoje, esse projeto expandiu para outras meninas para o resgate da identidade. O apresentador Sérgio Azevedo tem um convite especial para você. No Fé em Ação deste sábado, vamos conhecer um projeto incrível criado pela empresária Maíra Mafra. O Ministério Conversas de Garota
que começou apoiando meninas vítimas de violência e abuso sexual, oferecendo acolhimento e hoje expandiu para outras meninas para o resgate da identidade. No estúdio, ela me conta como surgiu essa iniciativa e como tem impactado a vida de tantas meninas. Eu fui palestrar numa escola pública, e ali eu me deparei com 40 meninas, era uma palestra sobre abuso, né, sexual, e ali eu me deparei com 40 meninas que fizeram uma denúncia de um professor que havia abusado delas. Nós ali fizemos tudo o que nós poderíamos fazer por elas e denunciamos e acolhemos e amamos, mas eu voltei para casa com aquela inquietação de que eu precisava fazer mais. Tem também as notícias com André Urel. É neste sábado, às 9h30 da noite. Já pensou em sentir uma dor e esperar meses por um atendimento que não chega? Em Juazeiro, na Bahia, um grupo de voluntários decidiu não ficar parado. Eles se uniram para oferecer de graça o que muita gente não consegue ter com facilidade: sessões de fisioterapia. Um projeto que transforma a dor em esperança e mostra que a solidariedade ainda muda vidas. Acompanhe na reportagem do Tiago Conceição. Existem coisas que a gente só valoriza quando perde. Caminhar sem dor, sentar confortavelmente, ter uma noite de sono tranquila. Em Juazeiro, um projeto tem ajudado pessoas a recuperar tudo isso. O nome já diz muito: Fisiovida, uma iniciativa que, através da fisioterapia, devolve movimento, bem-estar e vida. Nem sempre quem precisa de fisioterapia consegue iniciar o tratamento logo. Enquanto a fila anda devagar, a dor aumenta e muita gente segue esperando, sem conseguir acesso a outros serviços de saúde. Desde o ano passado, precisando fazer fisioterapia, já coloquei 3 guias lá no postinho, mas não consegui, esperando, e o médico só me cobrando, porque sinto muitas dores aqui na coluna por causa da artrose. A minha filha trabalha aqui, ela é voluntária aqui, na ADRA, aí ela me informou que aqui também estava fazendo. Aí ela fez a minha inscrição e eu estou fazendo, sou muito bem atendida, estou gostando muito, já estou melhor, graças a Deus. Que Jesus abençoe, né? O projeto que é muito bom. No Fisiovida, a força está no coletivo. Profissionais voluntários se revezam em 3 dias da semana. Doam tempo, cuidado e atenção. É uma corrente de solidariedade que transforma vidas. Eu decidi participar desse projeto Fisiovida porque eu sinto que é um chamado de Deus, né, para ajudar o meu próximo, principalmente aquelas pessoas que não têm recursos, né, para pagar por esses atendimentos. Muito gratificante, né, ver o sorriso dessas pessoas ao melhorar em cada atendimento é muito gratificante. O projeto não resolve todos os problemas da saúde pública, mas mostra o que é possível fazer quando existe empatia. Cada atendimento é mais do que um alívio, é um recomeço. O projeto Fisiovida é um projeto direcionado a famílias em situação de fragilidade social. É um projeto que atende públicos em situação de vulnerabilidade social e famílias também que não conseguem arcar com o atendimento de um fisioterapeuta. Esse projeto é direcionado à área de saúde e que está acontecendo aqui na cidade de Juazeiro. Mais do que um tratamento, o que se entrega aqui é acolhimento. Cada sessão de fisioterapia é também um gesto de cuidado, escuta e empatia. Um momento em que o paciente deixa de ser apenas um número e passa a ser visto como alguém que importa. Aqui, ninguém enfrenta a dor sozinho, porque solidariedade também cura. Agora eu te convido a conhecer uma história de reencontro com Deus. No interior do Amazonas, Palmira e Admilson abriram as portas da casa e do coração para a esperança. Palmira e Admilson viveram momentos felizes na Igreja Adventista. Criaram seus filhos nos clubes de aventureiros e desbravadores. Mas a vida adulta trouxe desafios. A insegurança no trabalho, a vergonha do tempo longe. Tudo isso os afastou. Por 17 anos, a fé parecia silenciosa. Passou muitos anos, nós começamos a assistir a TV Novo Tempo. A assistir a todos os programas, tanto de saúde, as pregações.
quando passou mais alguns anos, nós começamos a fazer o culto, mas assim, aqui na sala, na TV Novo Tempo, acompanhando. Até que um convite chegou. Simples, abrir a casa para estudar a Bíblia. Eles aceitaram e a transformação começou. Teve um apelo na igreja, aí a Sônia com o Bernardino conversaram conosco também, nós já tínhamos também conversado. Como nós temos um bom espaço aí. Eu trouxe a proposta dos Lares de Esperança para os líderes, para os irmãos da igreja, para o distrito. E nós temos um dos pequenos grupos chamado o Monte Sião. Então eles se propuseram trazer para cá uma equipe desse pequeno grupo, Monte Sião, e a irmã Palmeira com o irmão Admilson aceitaram a proposta, abriram a porta, que foi um lar de esperança, primeiramente para eles e depois também para os convidados que vieram. Assim como na casa de Dona Palmira e Admilson, mais 1.028 casas durante 2 semanas tornaram-se lares de esperança e viveram milagres. Com um pequeno banner na porta, suas casas se tornaram pontos de luz. Vizinhos, amigos, desconhecidos, todos convidados a conhecer mais de Deus. E nós começamos, na verdade, Lar de Esperança um pouquinho antes do evangelismo. Eu e minha esposa oferecemos o estudo para ele. Todas as quinta-feiras a gente vinha para cá e estudava. Nossos irmãos voluntariamente abriram suas casas para receber amigos, vizinhos, familiares, para poder estudar a Bíblia. E agora cada lar desse é desafiado a continuar com um pequeno grupo se encontrando semanalmente. O resultado? Mais de 1.000 vidas entregues a Cristo no Nordeste do Amazonas e em Roraima. Entre elas, Palmira e Admilson. Hoje, eles não apenas voltaram, eles renovaram o compromisso de fé. O discipulado, ele não termina no tanque batismal. A gente tem que continuar dando a atenção, o acompanhamento. Nós temos as classes crescendo em Cristo que vão reforçar o conhecimento da palavra de Deus para que essas pessoas possam crescer na fé. Para apoiar essa jornada, uma série de estudos bíblicos foi criada, fortalecendo cada lar, cada novo começo. O Estudo Verdade que Transforma foi mais uma ferramenta que os membros usaram. Eu recebi muitos vídeos, 100 interessados, 200, que estavam usando esse vídeo que nós gravamos, que é o Verdade que Transforma. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos agora até Ananindeua, no Pará. Nas escolas da rede adventista, a cantata de Páscoa encantou não apenas pelos cânticos e encenações, mas por ser uma verdadeira celebração de fé, entrega e superação. E entre tantas vozes emocionadas, uma história em especial comoveu a todos. Vamos ver na reportagem. A cantata de Páscoa nas escolas da rede adventista foi muito mais que um espetáculo. Foi um testemunho vivo de fé e superação. A cada nota entoada, a cantata de Páscoa revela muito mais do que talento. A música se transforma em mensagem, toca os corações e renova a fé. O que nasce no ensaio se transforma no palco e continua ecoando na alma daqueles que ouvem. Foram meses de dedicação. A cada ensaio, a cada detalhe, a cantata foi ganhando forma e sentido. Olha, a emoção está muito grande, desde os preparativos, crianças, todos os nossos alunos da educação infantil ao ensino médio e os pais já mandando, professora, meu filho aqui está empolgado e eu vou estar ali no dia para prestigiar. E como vocês veem, os pais estão vindo em peso e nós estamos com o coração bem aquecido, porque a nossa missão é levar o Evangelho. E na plateia, os olhos brilhavam. Para os pais, assistir aos filhos cantando sobre Cristo é uma experiência que vai além do orgulho. Para mim é muito emocionante, porque desde que nós nascemos e fomos crescendo na igreja, nós sempre podemos participar de momentos assim. E agora ver os nossos filhos fazendo isso também, com toda a vontade, com toda a energia, é realmente algo muito emocionante como pai. É muito lindo, é emocionante, né? Vê-los de ser desenvolvida essa parte da desenvoltura, do canto, da encenação. Isso para mim é muito importante como mãe. Mas entre tantas vozes, uma história tocou ainda mais fundo. Eu passei 72 dias no hospital, tomava muita medicação, tomava muita insulina. E hoje eu estou aqui louvando a Deus por esse milagre que o Senhor fez na minha vida. E para Arley, pai de Sofia, toda dificuldade serviu como um reencontro. A trajetória da Sofia é um verdadeiro milagre, né? A Sofia foi cuidada pela mão de Deus no momento que ela esteve no hospital, durante muito tempo. De uma forma sobrenatural, Deus ele restaurou a saúde da Sofia. Durante esse processo, nós estávamos em busca de uma educação que fosse agregada à questão da palavra de Deus. E graças a Deus, Deus ele ouviu nossas orações e ela teve essa oportunidade de vir estudar aqui na Escola Adventista do Coqueiro.
que queira ou não queira uma das referências em relação não só no nosso bairro, como na cidade como toda, né? Na cantata de Páscoa, a música ultrapassou o palco. Ela entrou nos corações, renovou esperanças e reafirmou que o verdadeiro milagre começa no amor de Cristo. Lindo demais, né? Louvado seja Deus por todas essas crianças, em especial pela Sofia, viu? Um beijo para todos vocês. Gente, do Pará, nós vamos agora para Goiás, onde alunos da Educação Adventista realizaram uma cantata de Páscoa também em uma cidade turística do estado. Veja só. O Coral da Educação Infantil do Instituto Adventista Brasil Central, o Colégio IABC, realizou sua tradicional cantata de Páscoa no dia 16 de abril. O local escolhido foi o Largo da Igreja Matriz, no centro de Pirinópolis, cidade histórica de Goiás. O evento chamou a atenção de turistas que passavam pelo local com músicas inspiradoras sobre amor e fé. A cantata de Páscoa reúne alunos, pais, professores e a comunidade local todos os anos para celebrar o verdadeiro espírito da Páscoa. A programação foi gratuita e emocionou os pais dos estudantes. Ao final da apresentação, as crianças também entregaram um presente aos ouvintes, cerca de 300 exemplares do livro A Chave da Virada, publicação que a Igreja Adventista está distribuindo gratuitamente durante este ano, com o objetivo de impactar as pessoas com informações sobre saúde emocional e desenvolvimento pleno. Agora vem comigo conferir as boas notícias que chegaram aqui no nosso WhatsApp, aqui na telinha. Michael Santos, do Rio de Janeiro, feliz sábado, Darcy. Diretores de comunicação das igrejas adventistas da região central do Rio de Janeiro participaram de uma capacitação aí na TV Novo Tempo para aprimorar a comunicação nas igrejas e fortalecer a missão de pregar o Evangelho. Uma visita abençoada. Fiquei sabendo da visita de vocês, recebi o presente com todo carinho. Quero mandar o meu beijo grande a todos vocês. Que Deus abençoe muito, viu? Obrigada de coração. Gente, a revista de hoje chegou ao fim. Então, obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar na segunda-feira às 7 da noite em ponto, tá bom? Um ótimo e abençoado fim de semana para você. Tchau, tchau!